O incidente de 1969, em que uma arma secreta foi usada na ilha Damansk, é um exemplo clássico de como o uso de um armamento novo e eficaz, restrito a uma área específica, pode evitar que um conflito se transforme em uma guerra de proporções muito maiores. Olá, pessoal! Se você nunca ouviu falar dessa história, hoje é seu dia de sorte. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. E agora vou explicar tudo passo a passo nesse vídeo. Então, hora de começar. A história do incidente na ilha Damansk. Tudo começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando surgiu um tipo de conflito ideológico entre China e União Soviética. Na prática, tratava-se de uma antiga disputa territorial, mas naquela época o conflito assumiu uma forma bastante inusitada. Isso porque o ponto central da briga era saber quais das duas versões do comunismo era mais correta e superior. Até então, a amizade entre os povos dos dois países era exaltada, e todos cantavam juntos frases como Moscou e Pequim, os dois povos marcham unidos. Mas a partir do início dos anos 60, os dois lados passaram a se acusar mutuamente de revisionismo. Pequim, então, passou a reivindicar os territórios de Vladivostok e Khabarovsk. E usando como pretexto esse conflito ideológico, a China começou a traçar planos para mudar a linha de fronteira ao longo do rio Ussuri, um afluente do rio Amur. De acordo com o tratado vigente entre China e União Soviética, a fronteira naquela região seguiria pela margem chinesa do rio. Como era de se esperar, a China não aceitava isso e queria, no mínimo, que a linha divisória fosse traçada bem no meio do rio. Se isso acontecesse, a ilha Damansk passaria a pertencer à China. E foi assim que o que parecia ser apenas um problema local sobre a posse de uma pequena ilha acabou se transformando em uma questão estratégica de grande importância para os dois países. No entanto, a ilha Damansk em si não tinha absolutamente nenhum valor econômico. Ela era um pequeno pedaço de terra com menos de 1 km² de área, separado da costa chinesa por um canal raso de cerca de 200 metros de largura e que durante a época das cheias ficava praticamente submerso. Do ponto de vista administrativo, a ilha fazia parte do distrito de Pozarsk, no território de Primorsk, pertencente à República Socialista Federativa Soviética da Rússia. A princípio, com incentivo das autoridades chinesas e mais tarde, sob total coordenação oficial, teve início uma série de incursões organizadas nas proximidades da ilha Damansk. Os camponeses chineses que soltavam ilegalmente seu gado para pastar na ilha foram substituídos por soldados do exército chinês disfarçados de guardas vermelhos. Jovens furiosos, empunhando os escritos de Mao Tse-tung, avançavam em massa sobre os postos soviéticos na fronteira, tentando provocar os soldados da União Soviética a reagirem com força. Ao mesmo tempo em que essas provocações encenadas por falsos guardas vermelhos se tornavam frequentes, uma considerável força do Exército de Libertação Popular da China já havia se posicionado perto do posto de controle militar chinês de Gunshi, em uma área adjacente à ilha Damansk. Era um continente equivalente a um batalhão de infantaria, com apoio de unidades de morteiros e artilharia pesada. Mesmo diante dessa concentração militar chinesa, o comando soviético tomou uma decisão bastante incomum. Eles transferiram as principais forças da 57ª Unidade de Guarda de Fronteira, responsável pela defesa da ilha Damansk, incluindo seus veículos blindados, para um local a 50 quilômetros da fronteira, com o pretexto de participar de um exercício militar. Como resultado, no final de fevereiro de 1969, o posto avançado mais próximo da ilha contava com apenas 30 guardas de fronteira soviéticos. Naturalmente, o exército chinês aproveitou essa oportunidade e no dia 1º de março de 1969, uma grande unidade de infantaria da China ocupou, sem ser notada pelos guardas soviéticos, o terreno elevado na margem oeste da ilha Damansk. Os guardas de fronteira soviéticos só perceberam isso no dia seguinte. E mesmo assim, não notaram que havia um batalhão inteiro escondido nas trincheiras. Só conseguiram identificar 18 soldados chineses que haviam cruzado a fronteira. Para lidar com esse pequeno grupo, foi enviada uma unidade comandada pelo tenente sênior Strelnikov.
Os comandantes soviéticos só se deram conta da gravidade da situação depois que a tropa de Streinikov e até mesmo a unidade de reforço liderada pelo sargento Babansky foram praticamente aniquiladas. Somente na tarde do dia 2 de março, após reunir tropas suficientes, os soviéticos conseguiram forçar a retirada dos soldados chineses da ilha. Assim, o primeiro confronto terminou na prática no empate, e ambos os exércitos voltaram para suas posições iniciais. Depois desse embate relativamente pequeno, China e União Soviética começaram a trocar comunicados diplomáticos ásperos, embora no fundo sem propósito algum. Os dois lados sabiam perfeitamente que aquele conflito não havia acabado. Na verdade, estava só começando a se intensificar. Tanto os chineses quanto os soviéticos começaram a reunir mais tropas na região ao redor da ilha Damansky. Mas foi do lado chinês que os movimentos mais significativos aconteceram. Até o dia 14 de março, a China já havia deslocado para a fronteira o 24º Regimento de Infantaria, com cerca de 5.000 soldados, além de dezenas de companhias de artilharia de longo alcance, unidades de morteiros e pelotões de tanques. No total, o contingente mobilizado equivalia basicamente a uma divisão inteira de infantaria. O novo confronto teve início em 14 de março, com uma troca de tiros entre uma pequena unidade de infantaria chinesa que tentava ocupar a ilha e os guardas de fronteira soviéticos. Os chineses recuaram, mas isso não passou de uma ação de reconhecimento em forma de combate. No dia 15 de março, o exército chinês atacou novamente, dessa vez com apoio de artilharia pesada. Diante da ofensiva de um inimigo superior em número, os guardas soviéticos foram obrigados a recuar. E nem mesmo o contra-ataque com os tanques T-62 de última geração conseguiu mudar o rumo da batalha. Alguns especialistas militares acreditam que o que aconteceu com esses tanques T-62 foi justamente o ponto de virada para os desdobramentos que viriam a seguir. Na época, os T-62 haviam sido recentemente incorporados ao exército soviético, e sua estrutura ainda era considerada segredo militar. Por isso, quando surgiu o risco de um desses tanques abatidos cair nas mãos do inimigo, o alto comando soviético não teve escolha a não ser apostar tudo em uma cartada ousada. Ou seja, decidiram utilizar uma arma ainda mais secreta, o lançador múltiplo de foguetes BM-21 Grad. O BM-21 Grad é a bomba termobárica. O BM-21 Grad foi desenvolvido na União Soviética durante a década de 60, como uma nova geração de lançador múltiplo de foguetes, sendo oficialmente incorporado às Forças Armadas em 1963. Hoje em dia pode até parecer ridículo considerar essa arma algo importante, mas naquela época o cenário era totalmente diferente. O BM-21 Grad era o sucessor do lendário BM-13, conhecido como Katyusha, que entrou para a história durante a Segunda Guerra Mundial. E claro, se comparado ao Katyusha, o Grad parecia uma arma absolutamente perfeita. Enquanto o Katyusha conseguia disparar projéteis a uma distância máxima de 8 km, o alcance do BM-21 ultrapassava os 20 km. Além disso, o Katyusha disparava 16 foguetes por ataque, enquanto o Grad podia alcançar até 40 foguetes em cerca de 20 segundos. Graças a tecnologias mais avançadas, o BM-21 também contava com um sistema de mira mais preciso, o que aumentava significativamente a eficácia dos ataques. O Katyusha tinha uma precisão tão baixa que sua principal vantagem era o volume de disparos em massa. Já o Grad, com apenas uma ou duas unidades, conseguia atingir alvos específicos e bem delimitados com enorme eficácia. O uso do BM-21 Grad nos combates da ilha Damansky é um fato amplamente reconhecido, mas se bombas termobáricas também foram utilizadas ali, isso ainda gera controvérsia até hoje. Mesmo analisando os registros da época, não se encontra uma única resposta definitiva para essa questão. Afinal, as bombas termobáricas, tal como conhecemos hoje, simplesmente não existiam em 1969. Essas bombas funcionam com base na dispersão de uma mistura líquida de combustível em forma de névoa aerosol. E embora esse tipo específico ainda não existisse, é possível que alguma outra arma com princípio similar tenha sido usada em Damansky. A hipótese de que uma bomba termobárica tenha sido empregada em 69 pode ter surgido a partir de militares contemporâneos que analisaram os registros dos efeitos da explosão na ilha. Isso porque, na época, tudo o que havia sobre a ilha,
Vegetação, pessoas, armamentos, foi literalmente varrido da superfície, consumido por um redemoinho infernal de fogo que os engoliu para sempre. O desfecho do incidente na ilha Damansk. Na prática, o uso do lançador múltiplo de foguetes BM-21 Grad teve um papel decisivo não só na batalha local pela ilha Damansk, mas em todo o conflito entre União Soviética e China. Enquanto o Grad bombardeava a ilha a partir de uma distância de cerca de 9 quilômetros, diversas baterias de obuses do 378º Regimento de Artilharia disparavam projéteis de 152 milímetros sobre aquele pequeno pedaço de terra. Depois desse bombardeio devastador, as ações militares em grande escala cessaram praticamente por completo. A China entendeu que não tinha força suficiente para vencer uma guerra relâmpago, e nenhum dos dois países estava realmente disposto a entrar num conflito de grandes proporções. No entanto, isso não significou que as tensões desapareceram de imediato. De acordo com registros da Guarda de Fronteira Soviética, entre maio e setembro ocorreram mais de 300 incidentes envolvendo disparos contra invasores na região ao redor da ilha Damansk. Foi só depois disso que os dois países finalmente concordaram em sentar à mesa de negociações para buscar uma solução pacífica. Para garantir um ambiente mais estável durante as conversas, o comando soviético ordenou a suspensão dos disparos em 10 de setembro de 1969. E no dia seguinte, 11 de setembro, aconteceu em Pequim a reunião entre Kosygin e Zhou Enlai. Os dois governos chegaram a um acordo sobre a distensão das tensões, a retomada das negociações e a troca de embaixadores, mas as tropas permaneceram posicionadas exatamente onde estavam. O conflito de fronteira sino-soviético ocorrido em 69, nas imediações da ilha Damansk, também se tornou um exemplo claro de como a tecnologia pode exercer uma influência decisiva sobre o resultado de operações militares. A vitória soviética naquela batalha não se deu ao número de soldados nem ao volume de armamento convencional, mas sim ao uso de uma arma inovadora. Talvez tenha sido justamente essa arma ultra-secreta, ainda confidencial na época, que impediu que um conflito limitado se transformasse em uma guerra em larga escala. Aliás, quando o Tratado de Fronteira foi finalmente assinado em 1991, Moscou concordou em ceder a ilha Damansk à China. Hoje, ela é chamada de Ilha Zhenbao, seu nome em chinês. Portanto, é claro que não dá para dizer que a União Soviética saiu vitoriosa desse conflito. E se você gostou desse vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. E muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo episódio aqui no canal Pipa. Até mais!